E nesse processo, alguns acham que a nossa polícia não funciona, outros acham que a polícia pega pesado demais. A 34ª edição do relatório anual da ONG Human Rights Watch criticou o uso considerado excessivo da força policial, especialmente contra pessoas negras, na atual gestão do governo brasileiro. Esse documento também faz menções a direitos de indígenas e das mulheres, além de avaliar medidas para o meio ambiente. A entidade ressalta a ausência de medidas contra o desmatamento, entre outros biomas, além da Amazônia, e critica as declarações públicas sobre conflitos internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para César Munhoz, que é o diretor da ONG, a gestão petista apresentou, vou abrir aspas, inconsistências em matéria de direitos humanos ao longo de 2023, fecha aspas. Vamos trazer, para abrir esse giro, as impressões do Roberto Mota sobre as falas desse diretor dessa ONG, que sempre gosta de elaborar relatórios, estudos e traz parâmetros muito próprios para apontar se uma gestão deu certo ou não. Mota, o que é preciso destacar nas falas do diretor da Human Rights Watch aqui no Brasil, dizendo que há uso excessivo da força policial enquanto Lula esteve no poder? Essas organizações fazem um recorte muito seletivo da realidade. Eu suspeito que seja um recorte ideologicamente motivado. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu já tive a oportunidade de conversar com membros dessa organização alguns anos atrás. E eu perguntei a eles, por que vocês se preocupam tanto, colocam um foco tão grande na violência, no que vocês chamam de violência policial? Eu nunca vejo vocês protestando ou falando sobre as inúmeras ocasiões em que os policiais são vítimas de criminosos. Quando eles são sequestrados, quando eles são torturados, quando eles são assassinados barbaramente. Por que vocês não falam disso também? E a resposta que eles me deram na época foi não, porque esse não é o nosso foco. Nós estamos focados na violência estatal, nos abusos cometidos pelo Estado. E aí eu sugeri na época, sugiro agora, que eles façam o seguinte, andem pelas ruas do Brasil, parem as pessoas aleatoriamente e perguntem, qual é a sua principal preocupação hoje? O que mais te dá medo? Por que você pensa constantemente em ir embora do Brasil? Talvez eles ficassem surpresos em descobrir que o grande medo do Brasil é o criminoso. É o medo de ser assaltado, é o medo de ser sequestrado, é o medo de receber aquele telefonema às 2 horas da manhã. Então, essas organizações, e eu posso estar enganado, mas eu acho que esse comentário foi feito em cima de um relatório produzido por uma outra ONG, né? É uma das ONGs que fazem parte desse ecossistema da segurança pública no Brasil. Prestem atenção nisso. As principais estatísticas sobre crime no Brasil são coletadas, compiladas e analisadas por entidades de esquerda, por entidades que compartilham todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Prender não adianta, o importante é ressocializar, as cadeias estão cheias demais, vamos soltar, não tem problema nenhum usar droga. Elas todas, implícita ou explicitamente, compartilham dessas pautas. Então, o trabalho delas todos tem esse viés. Também já tive a oportunidade de conversar com várias delas, compartilhei uma época aqui no Conselho de Segurança da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sentava uma pessoa de uma dessas organizações, as reuniões eram deliciosas, porque nada se falava lá sem que eu levantasse a mão e dissesse, desculpe, isso aí é uma besteira que não tem sentido nenhum. Então, são recortes seletivos da realidade, ideologicamente motivados, e aí tem essa ênfase em gênero, em etnia, que não corresponde à realidade das ruas. Na realidade das ruas, tem um bandido com uma arma lá esperando o primeiro que passar. Não interessa a altura, não interessa se é baixinho ou alto, careca ou cabeludo, o primeiro que passar aqui vai morrer,
porque hoje eu cheirei 5 carreiras de cocaína, fumei 3 baseados e hoje eu vou arrebentar. Essa é a nossa realidade das ruas. Está na hora dessas organizações conhecerem isso. Cristiano Beraldo, qual é a contribuição desses estudos, desses pareceres de diretores de ONGs que tratam dessas questões? Isso pode, de alguma maneira, ajudar e balizar as autoridades, as instituições, ou geralmente você vê pouca consistência? Ela pode ajudar só se for a companhia de lixo, porque você já vê a má-fé de quem apresenta um estudo desse, de dizer que primeiro a culpa é toda da polícia. Depois quer fazer uma associação com o governo federal, querendo como colocar uma pressão para que o governo federal faça algo. Mas as polícias que atuam contra o crime do dia a dia, que entram em combate de forma cotidiana com a bandidagem, são as polícias estaduais. Até onde eu sei, a brasileira não está matando mais de forma significativa para ter um impacto nas estatísticas e causar uma preocupação em relação ao comportamento e orientação dada pelo governo federal. Então, que tivessem a dignidade de, pelo menos, trazer para um debate franco, sincero, objetivo, direto, com os governos estaduais, ao invés de ficar fazendo esse discursinho político, querendo criar um clima contra a polícia. Os policiais, a esmagadora maioria das forças policiais no Brasil é formada por gente dedicada, séria, que está a fim de fazer o trabalho que precisa ser feito. O grande problema são as imensas amarras que são colocadas nesses policiais. O grande problema é a falta de investimento. O grande problema são os baixos salários para aqueles que dão a sua vida para proteger a sociedade. Esse é o problema da polícia. Não é o fato da Polícia de São Paulo, por exemplo, reagir ao assassinato frio de um dos seus policiais no litoral de São Paulo. E aí a polícia foi para cima da bandidagem e muita gente morreu, e morreu porque enfrentou a polícia. E é essencial que se entenda que a polícia não pode ser enfrentada, porque quem enfrentar a polícia vai encontrar bala, vai encontrar o final da sua vida. É assim que se combate o crime. Não é com relatóriozinho cheio de viés político para fazer discurso ideológico. A vida real é muito diferente dessa ilusão que a gente vê querer ser retratada nesse tipo de documento que é divulgado. Beraldo, achei muito bom o seu comentário, porque essa declaração, essas falas do diretor dessa ONG aconteceram em um dia muito específico, né? Um dia do anúncio da troca de uma liderança de um órgão fundamental para essa pauta. Coincidência? Agora você, Dantas. Não tem coincidência, né, Daniel? Olha, essas ONGs nacionais, internacionais, elas sobrevivem desses relatórios para poder capturar recursos, né, de patrocínio, de fundações espalhadas aí pelo mundo, que muitas vezes, né, nem sabemos quais são os interesses dessas fundações. Eu gostei ali da menção que o Mota fez, né? Da declaração que ele ouviu, dizendo que não, a gente foca a nossa análise na violência estatal. Então, a mesma coisa que você olhar o conflito entre Israel e o Hamas e dizer, Israel está matando muitos palestinos. Aliás, é essa visão, né, que prevalece na ONU, que prevalece nessas ONGs internacionais. É uma visão deturpada, é uma visão que ela empareda o aparato estatal, que tem legitimidade para ser utilizado, porque quem legitima o aparato estatal, quem entrega o poder da força ao Estado é o cidadão, é o pagador de impostos, que quer que esse aparato seja utilizado para conter o crime, para combater o criminoso, para combater o traficante, para combater o terrorista. A gente tem que parar com essa história de ficar defendendo o lado do criminoso, que viola a lei, que não paga imposto, né? Que não está nem aí para a Constituição.
que vive do crime. E a gente tem que proteger a sociedade que trabalha, que sustenta e que paga a conta. É simples assim. Então vamos começar a cobrar dessas ONGs também um pouco de dedicação, né? De critério, né? Tem que conhecer um pouquinho, estuda um pouquinho melhor. Você associar o governo federal à polícia, à violência policial nos estados, não faz o menor sentido. Então, a partir daí, você já descredibiliza completamente o trabalho dessa ONG. Não há o menor sentido. Aliás, se você for descer no detalhe, os relatórios que saíram no ano passado, que falavam de violência policial, elencavam o ranking. Sabe qual é a polícia que mais mata no país, Daniel? Não. A polícia baiana, a polícia da Bahia, de um estado governado pelo PT durante décadas. Então, assim, por que mata mais lá? Sabe porque o crime lá está sem controle? O ministro, que ainda é ministro, teve de correr lá para resolver uma crise de segurança pública, porque o negócio estava escalando de uma forma que estava assustando todo mundo e prejudicando a imagem do próprio partido. Então a gente tem que colocar essas questões nos seus devidos lugares, né? Se há violência policial, muito provavelmente é porque eles trabalham num ambiente de guerra. De guerra. É muito curioso, porque a mídia, de uma forma geral, ela não quer tratar o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro como uma guerra híbrida. É uma guerra híbrida com ocupação de território. Não é, aliás, não é nenhum problema de segurança pública, né, Mota? Não é. É um problema muito mais grave. E lógico, vamos falar da polícia? Vamos falar da impunidade? Por que essas ONGs não se dedicam a analisar, sentença por sentença, a liberação de criminosos que não deveriam estar na rua? Às vezes, por questões formais, você anula uma sentença, anula uma prisão. Nós tivemos no ano passado casos, assim, realmente de assustar. O sujeito que foi pego dentro de um hangar, né? Ele foi seguido porque estava em atitude suspeita, foi seguido pela polícia, descobriram ele entrando no hangar tinham 700 quilos de cocaína dentro de mangas, que aliás é uma prática muito comum desses grupos, né, do Equador, que estão atuando lá no Equador, e agora está sendo utilizada pelo PCC, porque ela vem importada das Farc. Você pegar frutas e usar, preenchê-las com droga. E aí liberaram o sujeito porque não tinha um mandado de prisão. Sim. Botaram ele na rua e fizeram o que com a droga? Fizeram o que com a manga? Devolveram para ele? Então, assim, a gente está vivendo um ciclo, um loop infinito de decisões equivocadas, decisões que acabam beneficiando o crime e que afastam, né, a lei, afastam a aplicação da lei quando ela deveria ser mais urgente e necessária, e isso tem um efeito muito deletério na confiança do cidadão na própria justiça. Pois é, Mota, só para a gente fechar esse assunto, o Dantas falou que não faz o menor sentido esse relatório que conecta o governo federal a um suposto uso excessivo de força policial que é administrada pelos estados. Mas isso não pode sinalizar para uma semente que está sendo plantada agora, com o objetivo lá no futuro de uma proposta ser enviada ao Congresso Nacional pelo Executivo Federal para justamente tratar da questão de violência policial ou estipular procedimentos para as polícias estaduais, enfim, é alguma coisa que a gente precisa observar, né? Isso aí, esses relatórios funcionam como avalizadores de decisões político-ideológicas. E como o Dantas bem lembrou, são muito bem pagos. Eu já contei aqui o episódio que eu estava discutindo com os diretores dessas organizações aqui na Jovem Pan. Eu perguntei para ele como é que ele poderia ter recebido $800 mil, ou foi 1.200.000, alguma coisa assim, de uma entidade estrangeira para influenciar a política penal brasileira. E ele não se lembrava do recurso, é porque eu tinha baixado, feito download do relatório financeiro e estava lá. Eles esquecem isso. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso, Daniel, e acontece porque a maioria da mídia, ao contrário de nós, a maioria da mídia recebe uma notícia como essa e transmite. Olha aqui,
A organização Human Rights Watch condena o Brasil por violência policial e repetem isso. E aí é nosso papel explicar o seguinte: a medida da chamada violência policial tem a ver com a quantidade de vezes em que os criminosos entram em confronto com a polícia. Se você fizer essa medida, eu garanto que a letalidade da polícia americana é muito maior do que a brasileira, porque experimenta puxar uma arma para um policial americano para ver o que acontece. Só que esses eventos são raros nos Estados Unidos. Os criminosos sabem disso. Eles não enfrentam a polícia americana. Então, se você pegar o número de vezes em que a polícia é enfrentada por criminosos, esse número é astronômico no Brasil e é baixíssimo nos Estados Unidos. Em determinado percentual desses enfrentamentos, o criminoso morre. Mas é um percentual que você olha. No meu livro eu também conto um caso como esse, de um relatório, de um estudo feito por um pesquisador, e aí você obtém a verdadeira taxa de criminosos mortos. É o número de mortos dividido pelo número de enfrentamentos. E aí você vai ver que a polícia brasileira, considerando-se a audácia do criminoso brasileiro, ela é muito paciente, muito tolerante, muito boazinha.